Hoje vamos contemplar o quarto ensinamento do livro de Tobias. Portanto, São Rafael ensina-nos. Eu já muito gostaria de tocar nestes temas, estes 5 ensinamentos do livro de Tobias, porque eles levam muito para a vida prática esta vivência com o anjo da guarda. Realmente é São Rafael que, pelo exemplo dele e pelo exemplo do jovem Tobias, a relação que houve entre os dois e tudo que São Rafael fez é um ensinamento de como nós podemos fazer com o nosso anjo da guarda. E por isso já há muito eu desejava de chegarmos a este ponto do quarto bloco. São Rafael ensina-nos. E hoje, de uma maneira muito especial, vamos ver este ponto sobre os benefícios de obedecer à voz do anjo. E vamos começar o nosso encontro com a leitura do livro de Tobias, capítulo 8, versículo 1 a 3. Tendo acabado de comer e de beber, os pais de Sara acompanharam então Tobias ao aposento. Lembrando-se das palavras de Rafael, Tobias pegou num braseiro e, pondo sobre as brasas o coração e o fígado do peixe, fez fumo. O demónio fugiu para o Alto Egito. Rafael seguiu e prendeu-o, voltando imediatamente. Portanto, é da vontade de Deus que nós recebamos as suas graças, que são tantas, a todos os níveis da nossa vida, mas é da vontade de Deus que nós recebamos todas as suas graças através da participação das múltiplas criaturas na única mediação de Jesus Cristo. Portanto, noutras palavras mais simples, Jesus Cristo, para nos dar as graças, porque Ele é a fonte de toda a graça, tudo o que nós recebemos é fruto da sua vida, da sua palavra, do seu exemplo, da sua paixão, morte e glorificação. Todos os méritos infinitos da sua vida de Jesus Cristo, é esta a fonte das graças. O Senhor as dá, umas através da sua mãe, outra através dos santos, outra através dos anjos, outras através das almas do purgatório, outras através da oração dos irmãos e das irmãs que fazem a nosso respeito. Portanto, Deus também se serve da nossa oração para ajudar os outros, por isso é que nós rezamos uns pelos outros, e é tão importante isto, porque todos nós somos instrumentos que Deus se serve para derramar as suas graças a tantos e tantos. E um dos meios, portanto, é sem dúvida os santos anjos. E já no Antigo Testamento, Deus mostra-nos os grandes benefícios que nós temos por escutar a voz do anjo. Disse o Senhor no livro do Êxodo, capítulo 23, está sempre vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser, não lhe desobedeças, pois ele não perdoará as vossas transgressões, e ele fala em meu nome. Mas se escutares a sua voz e fizeres tudo o que ele te disser, serei inimigo dos teus inimigos e perseguirei os que te atormentam. Portanto, o Senhor disse isto no livro do Êxodo, e a concretização, os exemplos práticos da realização destas palavras, nós podemos vê-las no livro de Tobias. Realmente o anjo não tenham dúvida disto, o anjo
é um instrumento da misericórdia infinita de Deus para conosco. Quem realmente não dá abertura ao seu anjo, quem realmente não mostra a sua confiança para com o anjo, realmente o anjo, se tem a porta fechada, não pode fazer nada, mas se nós abrimos-nos a ele, ele se multiplica em benefícios. E pode-nos parecer estranho isto. Como é que uma criatura que não tem nenhuma ligação com a matéria, ele é um puro espírito, invisível, pertencente ao mundo divino, que realmente não tem nenhuma ligação à matéria, ele não pertence ao nosso mundo material e visível. Como é que ele está tão acessível e como ele está tão junto de nós? Portanto, a chave, grava isto no vosso coração, porque é aqui que está o segredo. A chave da nossa abertura para com o anjo é, em primeiro lugar, a fé na sua presença. Não duvidem. O que é que alimenta a nossa fé? É a palavra de Deus. Eu vou enviar à tua frente um anjo. Será que Deus pode mentir? Não. Ele não se engana nem nos engana. Lembrem-se, quando nós aprendíamos a doutrina, aprendíamos o acto de fé. Meu Deus, eu creio em vós. Por quê? Portanto, vocês vejam, é a fé na presença do anjo. A nossa fé baseia-se na palavra do Senhor. Ele prometeu, eu vou enviar um anjo à tua frente. Portanto, nós não temos razão para duvidar. Se ele diz, eu vou enviar, ele envia. Depois, o segundo ponto é, temos que ser humildes. Temos que ser humildes em abrirmos-nos para deixar o anjo participar dentro da nossa vida. Porque, infelizmente, o que é que nos faz pecar tanto contra o anjo? É a nossa autossuficiência. O anjo pode ajudar, mas eu sei melhor. Eu sei. Este eu sei mata muita coisa. Se o anjo nos inspira a fazer alguma coisa, nós temos que ser humildes. Se ele me inspirou, faz. Portanto, a nossa fé na sua presença, a nossa humildade para abrirmos-nos ao anjo. Segundo, ou terceiro, a nossa confiança. Nós não devemos ter medo do anjo. Podemos ter a certeza que ele nunca nos desvia da vontade de Deus. Podem ter certeza. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, o anjo é o maior meio. Quarto, nunca duvidem do amor que o anjo da guarda nos tem. Nunca. Tenham no vosso coração esta certeza. O meu anjo ama-me. O meu anjo ama-me. O meu anjo ama-me tanto que não quer outra coisa que eu esteja no céu para toda a eternidade na sua companhia. Por isso, a nossa fé, a nossa humildade, a nossa confiança, a nossa certeza do seu amor nos deve levar a obedecer prontamente às suas inspirações. Vocês risquem do vosso coração esta palavra, I know nada, não sei nada.
A gente só se dá conta da nossa burrice quando depois a gente sofre as consequências. Porquê é que eu não segui a inspiração do meu anjo? Porquê é que eu não obedeci? Acreditem, gravem isto no vosso coração, porque isto é o segredo de tudo. Portanto, a nossa fé na sua presença, a nossa humildade em deixá-lo participar na nossa vida, a nossa confiança, porque ele não nos via da vontade de Deus, a certeza do seu amor por nós e, quinto, a nossa obediência pronta às suas inspirações. E vocês vejam, o livro de Tobias está ricamente ilustrado com exemplos. Tobias 12:18. São Rafael é absolutamente obediente à vontade de Deus. Vemos isto nas suas palavras. Louvai a Deus por toda a eternidade. Quando eu estava convosco, não era por minha própria vontade, mas pela de Deus, e por isso deveis louvá-lo sempre. Portanto, São Rafael desceu do céu e veio estar com esta família, com este jovem durante alguns dias, foi por vontade de Deus, não por sua própria vontade. O anjo deixa-se prontamente encontrar. Olhem isto. Podemos ver esta certeza em Tobias, capítulo 5, versículo 4. Saiu, pois, Tobias à procura de um homem que viajasse com ele para a Média e conhecesse o caminho. Tendo saído, deparou-se com o anjo Rafael, sem que ele soubesse ser um anjo de Deus. Mal que saiu à porta, o anjo já estava lá. E isto acontece connosco também. Portanto, o anjo deixa-se encontrar prontamente. Não precisamos de andar às cegas à procura. Terceiro, não devemos fazer esperar o anjo. Quando ele nos inspira, obedecer logo. Porque se não obedecemos logo, passa a hora da graça e acabou. Não se esqueçam que as graças é como as águas de um rio. Vocês sabem que uma ribeira ou um riacho, as águas passam depressa e não voltam duas vezes ao mesmo sítio. Vem outra água, mas aquela que passou não volta mais. E assim são as graças. Portanto, não devemos fazer esperar o anjo. Capítulo Tobias 5, versículos 7 a 8. Disse-lhe Tobias, tanto disse Tobias a São Rafael, espera-me um pouco, vou dizê-lo ao meu pai, pois preciso de ti como companheiro. Pagar-te-ei o teu salário. Ao que o anjo respondeu, esperarei, mas não te demores muito. Portanto, vocês vejam, sim, o anjo está ao nosso serviço, está à nossa disposição, mas então o santo anjo tem uma dupla missão na nossa vida, segundo o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 23. Disse o Senhor, portanto, isto é uma promessa de Deus, isto é palavra de Deus. Vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho e te conduzir ao lugar que preparei para ti. Portanto, escutem bem, isto é palavra de Deus.
E se o Senhor diz, vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho e te conduzir ao lugar que preparei para ti, é porque é verdade. Não duvidem. Portanto, em primeiro lugar, o anjo vela por nós para cumprirmos a missão segundo a vontade de Deus enquanto estamos neste mundo. Nós, enquanto estamos neste mundo, Deus espera de nós alguma coisa. Porque quando estivermos prontos com a nossa missão, o nosso passaporte recebe o carimbo e toca a andar. Mas se ainda estamos, é porque a nossa missão não está cumprida. E o anjo está junto de nós para nos ajudar. É isto que significa as palavras para te proteger no caminho. Qual caminho? O nosso caminho neste mundo. Mas sem perder de vista o nosso bem eterno. Claro que o anjo protege-nos neste mundo, mas, sobretudo, ele quer-nos encaminhar para o céu. Portanto, os pés na terra, mas o coração nas alturas. Portanto, ele opera para que todas as circunstâncias da nossa vida nos ajudem a chegar ao céu. E é isto que se refere às palavras para te conduzir ao lugar que preparei para ti. E lembrem-se o que Jesus disse no Evangelho: eu vou à vossa frente preparar-vos um lugar. E quando esse lugar estiver preparado, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, o anjo tem uma dupla missão. Tem uma missão dentro da nossa vida sobre a terra e tem a outra missão de nos conduzir para o céu segundo a vontade de Deus. Portanto, o anjo não pode deixar de estar unido à vontade de Deus um só instante. Pelo contrário, ele está permanentemente unido à vontade de Deus. Porquê? Porque o anjo contempla sem cessar o rosto do Pai que está nos céus. Portanto, ele está fortemente ancorado na vontade de Deus, que São Rafael dá inúmeros conselhos a Tobias nas mais diversas circunstâncias. Ele está apto para nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, o anjo exorta à confiança em Deus, que é a fonte de todas as graças. Tobias 5, versículo 10. Coragem. Está perto de Deus a tua cura. Tem coragem. Portanto, vocês vejam. Ele exorta-nos à confiança. Segundo, São Rafael convida ao pai, Tobite, e ao jovem a louvar, agradecer e dar testemunho de tudo o que Deus fez nas suas vidas. Tobias 12, versículos 6 a 8. Rafael chamou Tobite e Tobias à parte e disse-lhe: louvai a Deus e agradecei-lhe, exaltai-o e apregoai a todos os viventes o que fez por vós. Pois é bom louvar a Deus e exaltar as suas obras. Não vos canseis de o confessar. Se é bom guardar o segredo de rei, é coisa agradável apregoar as obras de Deus. Fizestes bem e nada de mal vos acontecerá. Portanto, vocês vejam como realmente o anjo leva-nos para Deus. Outra, São Rafael mostra o valor das obras de misericórdia.
Portanto, tudo o que nós fazemos, por mais pequenino que seja, nada se perde. Nada. Podem ter a certeza. Tobias, capítulo 12, versículo 8 a 10. Rafael disse a Tobit e a Tobias: é boa a oração com jejum e a esmola, acompanhada pela justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e limpa de todo o pecado. Os que praticam a misericórdia e a justiça são acumulados de felicidade, enquanto os pecadores são seus próprios inimigos. Outra, Rafael dá um conselho sobre a santidade conjugal, a santidade no matrimónio. Capítulo 6, versículo 18. Todas as vezes que quiseres aproximar-te dela, primeiramente levantai-vos ambos e orai, invocai o Senhor do céu, para que sobre vós desçam misericórdia e salvação. Não temas, porque Sara foi-te destinada desde a eternidade e tu a salvarás. Irá contigo, e estou certo que dela terás filhos, os quais deverão ser como teus irmãos. Portanto, não estejas com cuidados. Outro assunto. O anjo aconselha Tobias como devia encontrar-se com o seu pai. Tobias 11, versículo 1 a 4. Ao aproximarem-se de Casarim, que fica de fronte de Nínive, Rafael disse a Tobias: bem sabes em que estado deixaste o teu pai. Passemos à frente da tua esposa e preparemos a casa antes da sua chegada. Puseram-se, portanto, a caminhar juntos na frente. Rafael então disse de novo: leva contigo o fel do peixe. Atrás do anjo e de Tobias seguia o cão. Portanto, vocês vejam como o anjo, em todos os aspectos da vida deste jovem, ele tem sempre uma palavra de orientação a dar. Mais uma vez, no trato com Deus, exorta a confiança. No trato nosso para com Deus, o nosso dever é louvar, agradecer e testemunhar as maravilhas de Deus. Sobre a nossa vida neste mundo, ele mostra a santidade conjugal, mostra o valor das obras de misericórdia, mostra como podemos melhor encontrar-nos uns com os outros. Isto são só alguns exemplos na nossa vida prática, como o anjo pode ajudar-nos. Mas, da nossa parte, precisamos da obediência pronta à voz do anjo, porque ouvir o anjo é ouvir a voz de Deus. E aonde nós, agora eu vou falar por nós, São Rafael tinha o privilégio do anjo tomar uma forma humana, uma forma material, para que ele pudesse vê-lo, ouvi-lo e estar com ele. Mas a nossa relação com o anjo passa pela fé, pela confiança, como eu vos disse há pouco. Portanto, onde é que nós podemos escutar a voz do anjo? É na voz da nossa consciência. Olhai, a nossa consciência não é o anjo, mas a nossa consciência é como o microfone por onde o anjo fala. E por que tem que ser a consciência? Porque a nossa consciência é uma parte da nossa alma. E a nossa alma é espiritual. E o anjo é espiritual.
Então, o anjo pode tocar-nos através da nossa alma. Portanto, é no interior da nossa alma, é na voz da consciência que nós podemos escutar, sem palavras, a voz do anjo. Mas nós vamos senti-la. Portanto, e por isso, como nós podemos escutar, devemos obedecer. E também a Sagrada Escritura mostra-nos os frutos que podemos obter nesta obediência pronta. Por exemplo, no sacrifício de Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 1. O Senhor Deus fala a Abraão através do anjo. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teres procedido desta forma e por não me teres recusado o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência, porque obedeceste à minha voz. Vede, porque obedecestes à minha voz. Portanto, vocês vejam, quem falou foi o anjo, mas quem falou através do anjo foi Deus. Portanto, porque obedeceste à minha voz, eu te concedo todas estas bênçãos. Todas. Outro grande exemplo, Moisés, no episódio da sarça ardente, Êxodo capítulo 3. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa labareda, no meio de uma sarça. Moisés olhou, a sarça estava toda a arder, mas não se consumia. O Senhor disse: eu vi a miséria do meu povo no Egito, e bem assim tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores. Conheço, pois, a sua dor. Estou decidido a libertá-lo das mãos dos egípcios e conduzi-lo desta terra para uma terra fértil e espaçosa. E sabemos que Deus realizou esta promessa. Ainda na primeira leitura de ontem e hoje, ou melhor, a primeira leitura de hoje e de amanhã, nós estamos a ler o livro de Josué e como o Senhor introduz o seu povo na terra prometida. E por que é que Deus faz isto? Porque Moisés obedeceu. Moisés obedeceu à vontade de Deus, que Deus lhe transmitiu através do anjo. E o maior exemplo que nós temos de obediência à voz do anjo, o maior exemplo é Nossa Senhora na Anunciação. Portanto, ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Disse-lhe o anjo: não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, etc, etc, etc. E qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Portanto, Maria deu o seu sim incondicional. Ela não pôs condições. Ela deu o seu sim condicional a Deus que lhe falava através do anjo. Portanto, nós temos estes 3 grandes exemplos na Sagrada Escritura: Abraão, Moisés e a Santíssima Virgem.
Mas também o livro de Tobias mostra-nos estes frutos da obediência à voz do anjo. Tobias, capítulo 6, versículo 10 e 11. Tendo eles chegado à Média, quando se aproximaram de Ecbatana, Rafael disse ao jovem: Tobias, meu irmão. Ele respondeu: eis-me aqui. A resposta pronta: eis-me aqui. Ele respondeu: o que é que tu queres? Por que é que estás-me a chatear? Não, eis-me aqui. Acabou. A obediência à voz do anjo foi por isso que Tobias venceu o peixe. Seguiram ambos a sua viagem e chegaram a entardecer às margens do rio Tigre, onde passaram a noite. O jovem desceu ao rio a fim de lavar os pés, e eis que um grande peixe emergiu da água para o devorar. Tobias deu um grande grito. Então o anjo disse ao jovem: agarra o peixe e domina-o. O jovem apoderou-se do peixe e levou-o para a terra. Vocês vejam. Agarra o peixe e domina-o. Ele meteu logo as mãos, agarrou-lhe naquelas guerras, mas o peixe não pôde fazer mais nada. Estava na hora certa de agir, não era de pensar, era de agir. Também Tobias obedece à voz do anjo e obtém a cura do pai. Capítulo 11. Tobias veio à porta e tropeçou. Então o filho correu ao seu encontro, agarrou-o e derramou-lhe o fel nos seus olhos, dizendo: coragem, pai. Enquanto lhe ardiam os olhos, esfregou-os e as escamas desprenderam-se. Ao ver o seu filho, lançou-se-lhe ao pescoço, chorando, disse: vejo-te, meu filho, tu és a luz dos meus olhos. Vejam, porque obedeceu à voz do anjo, ele obteve a cura do pai. E o último fruto é este: Tobias, o jovem e o pai, obedecem à voz do anjo e louvam o Senhor. Portanto, quando o anjo desapareceu, diz-nos este livro, Tobias e Tobite louvaram e glorificaram a Deus durante 3 horas, dando-lhe graças pelas grandes obras, já que um anjo de Deus lhes tinha aparecido. Vocês será que são capazes de imaginar, cheios de graça, cheios de júbilo, cheios do amor de Deus, como Tobias e o seu filho, durante 3 horas louvaram, agradeceram a Nosso Senhor, proclamaram as suas maravilhas. Porquê? Porque o anjo de Deus lhes tinha aparecido. Outro ponto que é muito importante nós termos consciência e que podemos obter uma grande ajuda do anjo é no combate contra o maligno e as ciladas que ele nos arma. E é por isso que o Senhor ensinou-nos a pedir no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Portanto, nesta ação defensora, Deus colocou à nossa disposição o nosso anjo da guarda. E o nosso anjo da guarda, antes de nós, já ele vê a manha de Satanás. Antes que a tentação chegue a nós, ele já está a ver a artimanha de Satanás. Portanto, vocês podem ter a certeza que o anjo é mais apto que nós
para ajudar-nos a vencer o maligno. Mais uma vez, não pensem que nós sozinhos vamos ser capazes. Nós sozinhos vamos, mas é bater com a cara no chão. Nós vamos cair. Mas o que Jesus nos ensinou é: não nos deixeis cair em tentação. Realmente, o demónio em nada quer mimar-nos. Ele é mentiroso. Vocês podem ter a certeza, ele é ladrão e mentiroso. Ele quer nos roubar a graça de Deus, a presença de Deus, e ele quer nos tirar a alegria de termos Deus conosco. Por isso, está escrito no livro de Tobias: naquele mesmo dia aconteceu que Sara, filha de Raguel, que estava em Ecbatana, na Média, teve de ouvir também injúrias de uma das escravas de seu pai. Fora dada por esposa a 7 maridos, mas Asmodeu, um demónio maligno, matara-os antes que se pudessem aproximar dela como esposa. Rafael conhece bem este demónio e conhece a sua ação, mas sabe também como vencer o maligno. Mas ele quer a colaboração do jovem Tobias. O anjo não dispensa a colaboração de Tobias. Disse-lhe, pois, o anjo: escuta-me, irmão, ela será tua mulher, não te preocupes com o demónio, porque esta mesma noite a terás como esposa. Mas tu, quando entrares no aposento nupcial, pega num perfumador e põe nela bocados do coração e do fígado do peixe, de maneira que façam fumo. Quando o demónio o sentir, fugirá e nunca mais aparecerá junto da jovem. E, portanto, é pela ação conjunta do jovem Tobias e de São Rafael que o demónio é vencido e Sara fica livre. Lembrando-se das palavras de Rafael, Tobias pegou num braseiro e pondo sobre as brasas o coração e o fígado do peixe, fez fumo. O demónio fugiu para o Alto Egito. Rafael seguiu e prendeu, voltando imediatamente. Portanto, vocês vejam, o anjo faz, mas não dispensa a nossa colaboração. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte e o anjo faz o resto que nós não podemos fazer. Portanto, nós não podemos amarrar o demónio, mas o anjo pode. Mas nós podemos afastá-lo. Vai-te daqui. Portanto, nós temos que rejeitar a tentação. E depois o nosso anjo faz o resto. Portanto, tendo em conta este combate, portanto, lembrem-se o que diz São Paulo: o nosso combate não é contra seres de carne, mas é contra os espíritos malignos que andam à nossa volta. Portanto, foi por isso que o Papa Leão XIII, no século XIX, escreveu a oração de São Miguel e a pôs no fim de todas as missas. E isto permaneceu até à reforma litúrgica. Mas não há documento nenhum que nos proíba de rezar a oração a São Miguel. Nós não só a podemos rezar no fim da missa, como podemos rezar em todas as alturas. Por isso, se a reforma litúrgica que veio
pôr a missa, para nós em português, voltado para o povo, etc., modificou as coisas para se tornarem mais acessíveis em nós, mas, mais uma vez vos digo, não há nada que proíba de continuarmos a rezar esta oração. E por isso, façamos. Porque apesar da reforma litúrgica ter tirado esta oração da missa, o combate continua. O demónio não foi embora para passar férias. Por isso, se ele está sempre em ação, nós também temos que estar sempre em ação. Por isso que a nossa devoção a São Miguel seja cada vez mais intensa, quanto mais são os ataques que o maligno faz contra nós e contra aqueles que amamos. Por isso, sejamos vigilantes. Vigilantes. Como Nosso Senhor, ele aconselhou os apóstolos no Jardim das Oliveiras. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Amém.